Senhor? É motivo de grande alegria estar aqui, motivo de adoração, de louvor, de gratidão a Deus, mas também de temor e de tremor, né? Porque quando vamos falar algo para a igreja do Senhor, nós temos que ter responsabilidade, né? E temor, porque não é a nossa palavra, é a palavra de Deus, é a palavra daquele que era e que há de vir. Glória a Deus. Eu fico muito feliz, né, quando tenho a oportunidade de estar no grupo de jovem, de trazer algo da parte de Deus para esses jovens. Pode não parecer, né? Mas eu já fiz parte desse conjunto. Glória a Deus. Há 20 anos atrás. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas eu me alegro, porque o pouco tempo, né, a qual eu estive nesse conjunto, o Senhor foi maravilhoso na minha vida, né? O nome do Senhor foi glorificado e foi através, né, do trabalho de jovem que eu me converti. Então eu tenho um carinho e um amor especial, né, pela mocidade. Glória a Jesus. Aleluia. Sem perda de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de 1 João. Primeira Epístola de João, capítulo de número 2, verso de número 14, e nós vamos ler apenas a parte B. Glória a Deus. Gostaria que a mocidade abrisse suas Bíblias, seus aplicativos, né? Primeira Epístola de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 14, apenas a segunda parte, a parte B do versículo, que diz assim: Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Agora a igreja repete. Glória a Deus, aleluia.
Se você está se sentindo fraco, é porque você não tem ido buscar o alimento na fonte. Você tem dado ouvido mais às circunstâncias do que a palavra de Deus. Aleluia! A força vem do poder de Deus, da sua intimidade com Ele, da sua palavra. Em
Não é fácil, eu não estou dizendo isso que é fácil, mas eu estou dizendo para você que você é forte. E que você sendo forte, você vai sim conseguir, porque o Senhor Jesus, Ele está com você. Não dê ouvido ao mundo que lhe diminui, que ele ilude, que ele impõe modelos, que ele impõe estatutos, que ele impõe modernismos. E quando você não conseguir alcançar esse estado de perfeição aparente que o mundo exige, você vai ficar deprimido, você vai ficar triste. Por isso que muitos jovens estão com o futuro destruído, porque entraram nas drogas, na prostituição, buscando preencher um vazio que só é preenchido com o Espírito Santo de Deus. O mundo ele impõe certas coisas e para se encaixar, muitas vezes nós abrimos mãos do que conhecemos, do que cremos, para poder fazer parte do grupo. Porque não é fácil, irmão, você ser o único crente na sua escola, ser o único cristão. Não é fácil, eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível, porque você tem Deus. Aleluia! O mundo ele vai cobrar, ele vai impor certas situações que você vai tentar se encaixar.
O início pode ser bonito, pode ser aparente. Mas o mundo, ele lhe chama, ele lhe atrai, ele lhe oferece coisas aparentemente boas e depois ele mesmo lhe expõe, lhe envergonha e destrói a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Que você possa meditar e guardar essa palavra no seu coração. Eu queria que a mocidade ficasse de pé, toda a igreja do Senhor ficasse de pé. Essa me ajude aqui, só um instante que já vou devolver para cá para os irmãos. Quando eu estava ali, o Senhor colocou um louvor no meu coração, que a gente cantava para o Senhor, né? Porque eu era da minha cidade, eu não sei se você conhece, mas você não conhece, eu vou cantar outra. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só achar aqui. Era da nossa cidade, eu acho que não sei se chegar aqui, não. Baixa a conta. Glória a Deus, aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Pessoal, misericórdia. Vamos cantar sem cópia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Portas abertas. Os irmãos podem estranhar, não tem nenhum visitante aqui, mas alguém precisa ouvir. Se o Senhor colocou no meu coração e trouxe aqui para ser esse louvor, é porque alguém precisa ouvir. Glória a Deus. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração lá no fundo eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, os braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar até o dia
não sei como é que tu tem coragem, não. Por quê? Porque às vezes tu chega ali, nós estamos conversando, e tu fala umas coisas assim meio doidas, que irmãos é assim. Se eu disser dos irmãos, porque às vezes está em um tema ali no debate, que está acontecendo que hoje a gente se renuncia, né? Para a gente aceitar o que os outros falam. Para a gente não entrar em conflitos, e a gente sempre aceita o que os outros falam, certo? Eu estava ali, muitas das vezes, as pessoas falam acerca da homossexualidade, por exemplo, das religiões aí que consideram outros deuses ser Deus, né? E às vezes eu não me calo, eu falo, certo? Aí ele fala para mim e perguntou, eu disse assim, rapaz, eu vou te dizer um versículo aqui, eu disse onde é que versículo eu não lembro, mas diz assim, seja forte e corajoso, glória a Deus. Então é esse versículo, e às vezes a gente está sempre se oprimindo, deixando-se ouvir o que os outros falam e nunca a gente conseguir ser voz naquele lugar. Às vezes a gente só ouve tudo e aceita tudo, glória a Deus, com medo de às vezes a gente ferir alguém, de às vezes alguém se machucar, mas a gente às vezes se machuca e não fala o que é que Deus está dizendo para você falar naquele momento. Glória a Deus. Muitas vezes eu disse, só existe promoção X, às vezes só existe promoção X, certo? Muitas das vezes eu falei, porque o Senhor naquele momento me deu autoridade, glória a Deus, que eu fui revestido desse revestido para deixar aquele momento, glória a Deus, porque o Senhor nos fez protegidos. Não é para a gente ficar calado enquanto o outro diz que o casamento hoje é frágil, que famílias hoje pode ser de qualquer jeito, glória a Deus. Sempre a palavra do Senhor diz ao contrário, aleluia. E muitas das vezes eu me peguei fazendo isso, falando que eu decidi perguntar, rapaz, você me ama? E ele disse, rapaz, o dia que eu for pegar a ele, eu estou amado, eu vou tirar a foto aqui, ó. Ele disse, rapaz, tu é doido mesmo. Eu disse, rapaz, eu não tenho o que fazer. E graças a Deus, irmãos, que todo mundo vai ser muito triste, glória a Deus, aleluia. Eu tenho muitas amizades, eu converso com muita gente, e graças a Deus, eu tenho conhecimento das pessoas que são muito tristes, porque às vezes eu me manifesto, às vezes eu disse, é crente, glória a Deus, e eu não fico triste por isso, eu fico feliz, glória a Deus, porque às vezes eu só estou naquele momento ali, para defender a palavra do Senhor, glória a Deus. E quando a gente vê na universidade, gente de todo jeito é satanista, é ateu, é só misericórdia, glória a Deus. E a gente fala com essas pessoas, infelizmente a gente tem que conversar com essas pessoas, e a gente tem que defender a palavra do Senhor, não aceitar, dizer, tudo bem, é desse jeito mesmo, porque às vezes o inimigo trabalha dessa forma. Quando outras pessoas não veem algo que não é para ser, elas começam a se alimentar daquilo, glória a Deus. E o que acontece muito hoje? Muitos jovens estão indo aí para caminhos tortuosos, para religiões que não levam ao caminho da salvação, devido a isso, porque muitos jovens cristãos não estão se posicionando contra isso, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, que venhamos ser fortes e corajosos, para que a gente venha trazer mais almas para a vida
concedeu, Pai, de estar em tua casa, em tua presença. Pai querido, nós te louvamos pelo Senhor, pela tua palavra, meu Deus, que foi ministrada nesta noite pela tua filha. Pai querido, que o Senhor possa, meu Deus, a cada dia, ó Deus, ser a tua serva, Deus da glória, possa usá-lo, meu Deus querido, com autoridade, ó Deus, com poder, ó Deus querido, por isso nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem falado, ó Deus, na tua igreja nesta noite. Pai querido, continua com as tuas mãos estendidas, Pai, sobre cada um dos jovens, sobre a liderança dos jovens, ó Senhor querido, sobre cada um dos teus filhos, que nesta noite, Pai, vieram à tua casa com o propósito do Senhor de te adorar e de te bendizer. Pai querido, agora sim, eterno, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, Pai, pedindo que o Senhor venha nos despedir em paz e segurança, levando-nos para os nossos lares, ó Pai, e guardando-nos de todo perigo, Pai querido. Concedendo-nos uma noite abençoada, Pai, um sono reparador, Senhor, e que amanhã, se assim o Senhor nos permitir, possamos estar, meu Deus querido, aqui pela manhã na escola dominical, Senhor, e durante o dia, Senhor, os trabalhos que não acontecer. Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai, pois nós te pedimos e por tudo já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos para receber as bênçãos nesta noite. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos e todos que creem, digam: a vitória é nossa. Se Deus é por nós, e agir